Olá, boa tarde para você que está ligado no site da TV Unesp. Agora são 5h30 e este é o Boletim Unesp Notícias. Moradores de 12 bairros abastecidos pelo poço Bauru 16 podem ficar sem água amanhã. O poço não vai funcionar das 8h30 às 11 da manhã por causa de um desligamento de energia programado pela CPFL. Os bairros afetados são Nova Esperança, Jardim Prudência, Parque Roosevelt, Jaraguá, Jardim Petrópolis, Santa de Virges, Vânia Maria, Fortunato Rocha Lima, Distrito Industrial 3, Núcleo Gasparini, parte do Vista Alegre, além do próprio Bauru 16. E outros 13 bairros de Bauru também estão com as torneiras secas por causa do rompimento na terça-feira à noite da adutora que traz a água do Rio Batalha para a estação de tratamento. O DAI terminou o reparo da adutora ontem, mas o abastecimento só deve ser normalizado na madrugada de sexta para sábado. Para quem estiver sem água em casa, o DAI disponibiliza caminhões-pipa pelo telefone 0800 77 10 195. Agora a gente fala das férias escolares. Para as crianças é uma beleza, janeiro inteiro em casa só para brincar. Mas para os pais, o que fazer, com quem deixar os filhos? Eles têm que se desdobrar para preencher o tempo da garotada. A mãe de Guilherme e Rafael trabalha durante o dia. E sem a escola, é hora da vovó entrar em cena. Conceição vem de longe só para ficar com os netos. E tem que virar criança. Ficar com os netos é tudo de bom. A gente fica torcendo para chegar as férias logo, para vir cuidar deles, né? E ser criança com eles, porque é maravilhoso, né? O Rafael não quer sair do colo. Já o Guilherme não cansa da bicicleta. Mas o vovô tá sempre de olho. Seu Nelson, e ainda tem disposição para aguentar o pique da molecada? Um pouquinho. Às vezes as costas doem, mas a gente vai levando. E para aquelas famílias que não têm a vovó ou qualquer outro familiar para ajudar, tem outras opções para preencher o tempo da garotada nas férias. As brinquedotecas são uma opção de aprender brincando. Aqui os pais escolhem os horários e os dias que vão deixar os filhos. Nesta brinquedoteca, crianças de 6 meses a 10 anos participam de atividades que recuperam o verdadeiro sentido de ser criança. Eles nas férias vão estar brincando, fazendo aquelas atividades que durante o ano eles não estão fazendo, porque eles estão na escola, eles estão fazendo inglês. E agora nas férias eles têm a oportunidade de estar fazendo aquilo que é importante para as crianças, que é o brincar. Estão resgatando brincadeiras pedagógicas, fazendo amizades, conhecendo novas atividades. Então, tudo isso é importante no brincar. As brincadeiras são divididas por idade. Os maiores preferem os jogos. Já os pequenos vão direto para o parquinho. Tem balanço, escorregador e espaço para pôr o pé na areia. Qual que é a sua brincadeira favorita? Pega-pega. Por quê? Porque sim, porque eu gosto de correr. E já que de saco vazio ninguém para em pé, aqui também tem a hora do lanchinho. Para algumas famílias, pagar pela diversão não é uma opção. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação abre algumas escolas em janeiro. 320 crianças ficam com as tias da escola, das 7 da manhã às 5 da tarde. É um atendimento assistencial que o município está prestando aos pais que não têm uma outra pessoa que fique no período de janeiro que eles estão trabalhando. Foi um acordo com a Defensoria Pública que nos solicitou esse atendimento assistencial. Ele não conta com o professor, ele é um atendimento somente com os nossos funcionários, auxiliares de creche, serventes e merendeiras. Então ele é um programa assistencial que ajuda os pais que não tem como nem onde deixar seus filhos nesse período de janeiro que as escolas estão de férias. Fora da sala de aula é hora de descansar. Opa, para essa galerinha não. Eles preferem colocar a mão na massa e ficam à vontade para fazer o que quiserem na terra. O Robson jura que vai encontrar uma minhoca. O que você está fazendo aí agora? Eu tô cavando.
cavalo, divertida, e o carro colhendo uma minhoca. O mais importante é garantir um espaço seguro para as crianças, enquanto os adultos trabalham e os professores descansam. Para quem tiver interesse nas creches da Prefeitura, são 5 escolas que funcionam em regime de plantão até o dia 29 de janeiro, das 7 da manhã às 5 da tarde. Mais informações na Secretaria de Educação. Já você que está preocupado com o lugar onde seu filho vai estudar, assim que as férias acabarem, confira daqui a pouco uma entrevista com uma pedagoga sobre como escolher a escola. O assunto ainda é educação e com diversão. Nós vamos rever uma reportagem que mostra brincadeiras antigas, como cantigas de roda, podem ajudar no aprendizado. Guerreiros com guerreiros fazem. Essa é uma brincadeira de criança, mas também pode ensinar. Guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Em roda é possível dar asas à imaginação. E dando asas à imaginação, é possível brincar de qualquer coisa. Se você juntar um pano colorido e um grupo de pessoas, então dá para ir longe. Cooperar, participar, dar e receber, dividir, comunicar, são algumas das habilidades contidas nestas brincadeiras. Vinícius, você lembra? E que devem ser levadas também para a sala de aula. A circularidade, ela vai permitir que a gente, em movimento, todos sentados em níveis iguais de aprendizagem, de participação, possam ali estabelecer o diálogo, ou seja, a dialogia. Lógico que a gente tem que tomar cuidado para que esse círculo não seja um círculo de controle, de contenção, mas, na verdade, um círculo que permita, pela contradição, pela dialética, a participação, e a convivência e o respeito às diferenças. Agora, e foi, e pá, voltei, e pá. Para ensinar isso, um educador tem que, pelo menos por alguns minutos, voltar a ser criança, cantando e dançando com alegria. O sentido da roda vai além de passos e cantigas. É mais que uma brincadeira e pode ensinar. Além da cultura brasileira, ensina uma coisa que não está nos livros: a convivência entre as pessoas. Cada música e letra pedem um passo e uma intenção. Como poderei viver? Como poderei viver? O corpo expressa os sentimentos. E também um pouco da cultura do Brasil. As músicas têm as raízes do nosso país. E isso pode ser resgatado na escola. Se você perder a conexão com a nossa raiz, que está baseada no folclore, você perde a sua identidade nacional. A sua identidade básica, a nossa identidade brasileira é tão rica, ela é tão culturalmente tão forte, que eu acho uma pena que a gente perca todos esses jongos, esses sambas, essas cirandas que nós temos, que é um manancial incrível de alegria, de participação coletiva, de integração. O contato é a característica principal da roda. E isso não precisa ser professor para ensinar e não precisa ser aluno para aprender. A interação, a harmonia, a troca de experiência, né, entre as pessoas que estão aqui, dançar junto, né? O estar junto, o dançar junto e essa energia, né, que as pessoas trocam entre elas, para mim, acho que é o mais significativo. Educadores experimentam as sensações dessas brincadeiras para depois levar tudo para a sala de aula. E esse trabalho pode auxiliar de infinitas formas, assim, os educadores, né? Seja nessa sensibilidade de perceber o outro, o pulso do outro, a velocidade do outro, de perceber a existência do outro ali na roda e as diferentes manifestações, né? Seja de matriz indígena, seja de matriz africana, seja de matriz europeia, né? Quais são as influências? Quais são essas raízes? Quais são as memórias, né, que essa atividade pode nos proporcionar?
Ensino superior agora. Na semana que vem, a Unesp em Bauru recebe inscrições para o processo seletivo de transferência externa de alunos matriculados em outras instituições de ensino superior que desejam se transferir para a Unesp podem se inscrever pela internet. A taxa é de R$ 49. Estão disponíveis 32 vagas, distribuídas entre os cursos de Ciências Biológicas, Física, Educação Física, Matemática e Química. Os alunos serão selecionados com base nos documentos solicitados para a inscrição. Mais informações pelo telefone 3103-6076. Hora de dar uma olhada na previsão do tempo. O clima deve continuar instável. Os dados são do IPMET. Chove de moderado a forte na região nordeste do estado de São Paulo nesta quinta-feira. Nas demais áreas, o tempo segue nublado. Amanhã devem ocorrer pancadas de chuvas em todo o estado. Bauru pode ter uma chuva fraca até o fim do dia. Amanhã, a previsão é de pancada de chuva no fim da tarde. A umidade do ar agora é de 59%. Temos vento de brisa a 13 km por hora. Hoje, os termômetros chegaram a marcar 28 graus. Amanhã, a temperatura pode subir para 30 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima prevista fica em 28. No início do ano, muitos pais se preocupam com a escolha da escola dos filhos. Por causa das crianças que saem do pré e vão para o ensino fundamental, outras que vão mudar de escola. É por isso que a gente recebe agora a pedagoga Vera Lúcia Capellini, professora da Unesp em Bauru. Vera, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Vera, e o que os pais devem levar em conta na hora de fazer essa escolha? Inicialmente, os pais devem ter uma preocupação grande com a acessibilidade da escola. Então, uma escola hoje, a gente fala que ela deve ser inclusiva. E quando ela é inclusiva, é que ela não tem barreiras arquitetônicas. E isso é bom para qualquer pessoa. Para uma mãe que está com carrinho com bebê, para uma pessoa mais obesa, para uma criança com deficiência. Então, se a escola tem essa preocupação, certamente essa é uma escola que terá uma preocupação em atender a necessidade de qualquer aluno. Então, esse é um item importante que o pai deve considerar. Os espaços físicos, se eles são acessíveis, se eles estão disponíveis ao alcance da criança, porque é muito importante que a criança, sobretudo nos anos iniciais de educação infantil, que ela manipule livros, que ela manipule jogos. Então, se o pai não vê isso no cotidiano, e é importante que o pai vá à escola, os pais vão à escola, num período que ele possa presenciar outras crianças. Então, estar em contato com o material didático é um item importante que o pai merece uma observação. Então, por isso que a gente fala que ela não tenha barreiras de acessibilidade de espécie alguma, de acesso ao material, de acesso ao espaço físico, de acesso a laboratórios. Então, isso eu considero que é um item importante dos pais a considerarem. E também que o pai considere a metodologia da escola. Hoje a gente vive numa era digital, numa era que tem aí as tecnologias de informação e comunicação, então não dá para negar que elas existem. Então os pais devem estar atentos sobre como que a escola vem lidando com isso. E também o quanto que ela utiliza, o quanto que ela faz um balanço para que isso não seja só o diferencial da escola. Porque para a criança, e aí por isso que é importante, para a criança da educação infantil ou dos anos iniciais, a brincadeira é importante. A brincadeira, a natureza. Então, que a criança também não fique o tempo todo só presa à questão, por exemplo, de um computador. É importante que ela manipule outros objetos que desenvolvam a criatividade. É importante que tenha um parque, que tenha área verde. Que tenha um parque, que tenha área verde, que a criança tenha experiências com a cozinha, que é uma forma da criança aprender matemática, língua portuguesa, criatividade. Então, que a escola tenha uma proposta de trabalho interdisciplinar. Então, que ela explore diferentes ambientes. Então, que tenha a casinha para que a criança experimente situação do cotidiano da família na escola, que ela experimente a cozinha, que tenha laboratórios de informática, que tenha brinquedos acessíveis, livros, muitos livros, espaço para que o professor utilize como a hora da conversa, como um tapete que ele possa sentar,
que o pai perceba os espaços se favorecem trabalhos em grupos ou somente individuais, porque a gente vive numa sociedade que tudo ele vai trabalhar com o outro. E se na escola ela não privilegia isso, como que ele pode ser um adulto que consiga desenvolver essa capacidade? Tá certo. Vera, você já disse um aspecto, é importante então que você visite a escola no momento em que ela esteja funcionando. E para se chegar a essa profundidade desse conhecimento que você propõe, o ideal é se conversar com a coordenadora pedagógica, com a diretora ou com aquela que seria a provável professora do seu aluno? Sim, eu penso que os pais, ele pode e deve conversar com a diretora, com a coordenadora, mas uma referência para o pai são outros pais que tiveram os seus filhos na escola. Então, é importante conversar com o professor, por exemplo, professor, ao término desse ano, quais foram os projetos que você desenvolveu com a sua turma? Que visitas vocês foram a algum museu, viram alguma peça fora da escola, foram ao teatro, foram ao jardim botânico? Nós temos aqui, né? Então, conversar inclusive com o professor, que seria o futuro professor dele, que trabalhos esse professor desenvolveu nesse ano que terminou. E também eu penso que os pais, e inclusive até com outras crianças que estudam naquela escola. Porque uma criança que não está feliz, possivelmente ela vai dizer que não gostou daquela escola, que não queria estar lá. Então, se o pai tem essa referência de outros alunos que estudaram, ainda que pequenos, e de outros pais, é um fator importante. Professora, a gente vira e mexe, nós tomamos conhecimento de casos trágicos de crianças que se afogam em piscinas de escolas, principalmente na educação infantil. Crianças que engasgam. É possível para os pais se prevenirem desse tipo de situação, que muitas vezes são tratadas até como fatalidade? Sim. Não tinha como evitar? Na maioria dos casos, a gente acredita que, de fato, possam ter sido, sim, fatalidades. Mas a prevenção, ela é importante. E aí, como o pai perceber se a escola tem essa preocupação com a prevenção? Por exemplo, a gente sabe de muitas crianças que caem. Caem porque, às vezes, tem um tapete que estava mal colocado. Então, e isso é prevenção. Prevenção de acidentes para qualquer idade. Então, se a escola tem essa preocupação com prevenção de acidentes. Em relação aos mais pequenos, a gente também é importante uma atenção dos pais no número de profissional por aluno. Então, por exemplo, na educação infantil, no berçário, se é uma escola que tem um número excessivo sob a responsabilidade do professor e do cuidador, porque às vezes quando ele é bem pequeno, em berçário, tem o professor e muitas escolas têm a figura do cuidador. Se essa relação professor e aluno, ela é grande, com certeza o olhar e o cuidado no ato educativo desse professor vai ser mais difícil do que se ele tem um número mais restrito. Mas a gente acredita que na maioria das vezes, sobre o caso como uma piscina ou engasgar sobretudo, são fatalidades. Mas tem casos que podem ser prevenidos. Por exemplo, a piscina, ela é num local que tem impedimento para que os alunos tenham acesso a ela, ou é livre o acesso? Isso é um item importante, porque a criança, às vezes, um segundo não está mais sobre o olhar. Então, se é um local que ele é acessível livremente, ou se tem uma grade, algumas barreiras para que a criança não possa ir para lá sem a companhia de um adulto. Vera, para a gente concluir, em relação aos pais que vão matricular os filhos em escolas públicas e não tem muito o que escolher, acaba que a escola onde o filho vai estudar é aquela que ofereceu a vaga, né? Nesse caso, ainda assim, os pais são reféns, eles não têm o que fazer? Não, pelo contrário, e é muito importante essa sua pergunta, porque o que eu vou responder agora vale tanto para um pai que procura uma escola particular, porque então tem a opção de escolher, quanto para um pai que não tem. Primeiro porque a educação pública, ela deve ser de qualidade como a de uma escola privada. Então, o pai, normalmente, o critério de matrícula é pelo bairro que ele mora ou por aquela que tem a vaga disponível. E nós temos trabalhado, no momento, com o critério de proximidade. Até há uma legislação que indica que a criança vá para o mais próximo da sua casa possível. E aos pais da escola pública tem uma responsabilidade muito grande, porque a educação, ela não é responsabilidade só do sistema oferecer, ela é do sistema
sistema oferecer, mas dos pais acompanharem. Acompanharem em que aspecto? Acompanharem na participação, na elaboração do projeto político-pedagógico, participando na associação de pais, acompanhando o desempenho do filho, acompanhando se o filho tem uma satisfação em estar presente naquela escola e não. Inclusive porque hoje a gente fala que a gente escuta muito a questão do bullying e não é importante que o pai fique muito atento e não espere para ir à escola conversar ou ir a uma diretoria de ensino, a uma secretaria municipal de educação fazer uma denúncia. Ele tem sim responsabilidade em acompanhar tanto a vaga, que é um direito, quanto a qualidade. Acompanhar se o aluno está aprendendo, se o aluno aprendeu a ler, porque não é ficar lá na escola meramente ocupando um espaço físico. Quer dizer, todos esses aspectos sobre os quais você já falou aqui, o pai da escola que tem filho em escola pública deve prestar atenção também, né? Exigir se ela é acessível, exigir quais os projetos que o professor está desenvolvendo. Por isso que tanto vale para o pai da escola, que o filho vai para uma escola particular, quanto de uma pública, o acompanhamento da educação. Ela não é responsabilidade só do sistema, ela é do sistema oferecer, mas também dos pais de enviar os seus filhos e de acompanhar esse desenvolvimento. A educação só terá mais qualidade se tiver uma parceria entre a família e a escola. Tá certo, Vera, muito obrigada por seus esclarecimentos. Disponha. O Nesp Notícias fica por aqui e volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!